Então, nessa introdução, né, a gente semana passada falou sobre a maneira de pensar, né? É importante, quando a gente está trabalhando teologia bíblica, entender essas questões, né, essas maneiras diferentes de pensar. Tudo bem, Vânia? Beleza, tranquilo. Vânia mandou uma mensagem pelo chat aí. Então, a teologia bíblica ela tem essa relevância, né, que ela nos mostra essa perspectiva. Até o Manuel estava compartilhando aí a literatura sobre a Bíblia, né, que um rabino e um cristão, um judeu e um cristão, lendo a Bíblia, né, com certeza vão ser leituras diferentes, maneiras de pensar diferentes, interpretações e análises diferentes, porque nós lemos a partir do nosso ponto de vista, nós que somos cristãos, né? O desafio é tentar tirar essas influências o máximo possível para que a gente realmente conheça o texto e possa trabalhar e interpretar a partir do texto. Então, entender a mentalidade é importante. Agora, é óbvio, né? Que aí é o que a gente estava discutindo aí semana passada, nessa e outras matérias. Então como é que eu sou crente, eu vou pregar no Antigo Testamento? Respeitando a mensagem do texto, né? Tentando avaliar a mensagem do texto. Isso na perspectiva mais crítica, perspectivas mais conservadoras, aí você vai usar aqueles recursos hermenêuticos e exegéticos que são mais tradicionais, a alegoria, né, que dá qualquer sentido aí ao texto, né, o pessoal vai fazer comparação, né, esse tipo de leitura, que já é o mais comum. Mas a gente vai seguindo aqui, tentando entender de maneira mais próxima possível o pensamento de cada autor, né, cada livro, e das literaturas e gêneros literários pertencentes ao Antigo Testamento, para que a gente possa desenvolver uma boa teologia do Antigo Testamento, né? Uma teologia equilibrada. Eu separei um material aqui para ler com vocês, um material que eu já até mandei para o grupo, mandei uma apostila, e eu vou ler esse primeiro trecho aí, ó, Mentalidade Escrita dos Povos Orientais do Antigo Testamento. Ele é tirado até de uma literatura católica, né? Tá aí o nome do livro aí, ó. Para entender o Antigo Testamento, editora Santuário, até a editora católica bem tradicional, bem conservadora. E esse livrinho é interessante, que ele é um livro conservador, né? Ele é um livro bem tradicional, mas ele traz alguns pontos de vista interessantes sobre o Antigo Testamento. Então, eu vou lendo, vou compartilhando aí com vocês. Vocês estão vendo aí na tela o texto? Sim. Sim, Ricardo. Então, beleza. Já estou também com a apostila aqui. Tá, legal. Então, já pode ir acompanhando, quiser fazer alguma anotação. Então, eu vou lendo aqui. Se você tiver alguma dúvida, né, só falar aí e a gente vai pontuando aí as questões mais interessantes. Então, a mentalidade terminei. É o quê? Eu terminei de ler essa daí que você vai ler, eu terminei já de ler toda. Tá, é pequenininha. É material aí de referência aí para gente. Isso. Vamos lá, mentalidade escrita dos povos orientais antigos. Né? Os antigos povos do Oriente, por muito elevado que fosse seu grau de cultura, pouco prezavam a história. Era assaz generalizada a tese de que os séculos constituem ciclos fechados, os quais se repetem regularmente. Acontecimentos já verificados no passado se reproduzirão em época futura. A sucessão dos tempos jamais conhecerá remate ou consumação final. Representavam esta concepção recorrendo à figura de uma serpente enrolada, cuja cabeça vem a morder a própria cauda. Princípio e fim coincidem em um mesmo ponto. Este circular contínuo e monótono da história era dito o ritmo do yin e do yang, e incessantemente a alternância da discórdia e da amizade. Essa percepção, né, de como era o fim, o começo, o início, né, e o final dos tempos, ela é importante quando a gente vai ler o Antigo Testamento.
a gente vai ter, né, um termo aí em grego, né, que é usado lá no Antigo, no Apocalipse, né, o escatom, que vai falar aí sobre o fim de todas as coisas, né? E esse texto, né, por exemplo, esse termo, quando fala de fim, não é necessariamente que vai acabar o mundo, mas é a ideia de um recomeço, um novo momento, né? E essa percepção também é encontrada no Antigo Testamento. A ideia de que teremos, no Antigo Testamento, né? A ideia de que teremos um novo momento e não necessariamente o fim de todas as coisas ou o fim do mundo. Essa percepção de que o mundo vai acabar é uma percepção tardia, né? Uma percepção nossa. Mas o Antigo Testamento tinha uma visão, os autores antigos tinham uma percepção diferente. Por isso que é difícil encontrar a ideia de céu e inferno, né? A ideia de um final, né? A gente vai falar de um reino de Deus no Antigo Testamento, mas esse reino de Deus tem a ver com a ideia de um domínio de Deus, né? Um domínio do Senhor no Antigo Testamento. E isso é uma percepção que a gente precisa ter, né? Porque reino de Deus no Antigo Testamento não é o céu que a gente tem no Novo Testamento, como a gente concebe. Tem a ver com o domínio de Deus na Terra, e um novo momento, a nova era, né? Uma nova perspectiva. Então, isso são coisas que a gente precisa entender. Poxa, Ricardo, então, se eu quiser pregar sobre céu, qual texto eu vou usar? O Novo Testamento. Se eu quiser falar sobre novos céus, nova terra, novo momento com Deus após a morte, é o Novo Testamento. Porque dentro da perspectiva do Antigo, tudo isso se concretiza aqui, né, nessa realidade. Não é a realidade transcendente a nossa. Tranquilo até aqui nessa perspectiva? Deu para entender isso? Alguma dúvida, alguma questão aí a levantar? Beleza? Então vamos lá. Todo mundo diz que entendeu, aí quando vai pregar vai dizer que no céu, como falava Isaías, vamos todos morar com Jesus, que o profeta Ezequiel já falava disso. Mas vamos lá. Em consequência, a tendência de muitos indivíduos era emancipar-se dos ciclos do mundo, presente, mediante a ascese, o esquecimento e o repúdio do corpo e do corpóreo, a fim de passar a viver no mundo transcendente. Isso explica que os antigos orientais pouco se tenham preocupado com a historiografia, ou seja, com o relato contínuo e fiel das fases sucessivas da evolução humana. E quando faziam, visavam apenas episódios restritos, ou evoluíam as narrativas dentro de concepções lendárias, mitológicas, de sorte que os relatos já não transmitiam a notícia de fatos ocorridos, mas eram, em grau maior ou menor, a expressão da fantasia popular ou de uma religiosidade politeísta. Cara, isso é bem legal a gente perceber, por exemplo, os relatos da criação. A gente não tem o Antigo Testamento, por exemplo, falando de dinossauros, falando de Neandertal, né? Falando lá dos antecedentes, né, da humanidade. Por quê? Porque é um tipo de concepção que não interessava e até nem era do conhecimento científico na época. O texto bíblico ele é um texto religioso. Ele é uma apologia à fé judaica, né? O texto bíblico do Antigo Testamento. Então, ele não está preocupado com perspectivas ligadas às questões arqueológicas, históricas, né? O Antigo Testamento não é um tipo de texto que está preocupado em fazer história. Ele quer mandar uma mensagem, ele quer defender uma teologia, uma proposta, né? Uma percepção sobre Deus. Então, esse tipo de concepção, para a gente, ela é importante. Até porque muita gente, às vezes, quer nos tentar, né, a dar explicações que não estão no texto bíblico. Né? Aí as pessoas dizem que a Bíblia é mentirosa porque não fala dos dinossauros, ou porque não fala do homem de Neandertal, né? Ou porque não fala do Big Bang.
Não fala, porque não é a proposta da Bíblia. A proposta da Bíblia, por exemplo, nos textos da criação, é mostrar que o Deus do qual os judeus criam, que criou a humanidade. Ponto. E não é nem mostrar como ele criou, mas é mostrar que foi ele quem criou. Isso é uma diferença muito grande. Né? Falar quem criou e como criou é diferente. Olha o outro falando que Jó fala de dinossauro. Jó não fala de dinossauro. Jó fala do Leviatã, né, que é o grande monstro aí, mas a gente não tem um relato, a gente não sabe o que é. E Leviatã é até um monstro da própria mitologia, né, antiga. Então, faz parte, né, dessas concepções lendárias, mitológicas, né, desses relatos, desses gêneros literários característicos de toda a literatura antiga. Então, isso é algo para a gente pensar. Então, quando a gente vai pegar um texto do Antigo Testamento e querer levar ele ao pé da letra, a gente está correndo um risco grande, né? Porque os autores antigos não estavam preocupados não tinham o mesmo nível, né, de preocupação que eu e você temos hoje, né? Quando lemos um texto, quando procuramos um texto, quando estamos preocupados em tirar verdade do texto, e essa verdade, de alguma forma, tem que ser comprovada, né? Fica difícil, porque a proposta dos textos nem sempre era essa, certo? Vamos seguir. É nesse ambiente que viveu o povo de Israel. Nele também produziu os seus textos. Contudo, existem aqueles que tentam demonstrar que, apesar de Israel estar inserida nesta mentalidade, ele foi o único povo que não se deixou influenciar pela fantasia e, nos relatos bíblicos, teríamos uma historiografia verdadeira. Isso é muito complicado de se afirmar, pois como um povo poderia produzir algo tão distinto da cultura na qual ele está imerso? E as semelhanças entre os relatos bíblicos e os gêneros literários existentes no período de produção dos textos, e as semelhanças entre Gênesis e os relatos mitológicos de Gilgamesh e a epopeia de Enumelis. A gente já viu isso, já passou por isso lá em Antigo Testamento, né, quando estudamos aí Gênesis, né, o Pentateuco, e falamos, né, sobre a mitologia, sobre a lenda, sobre os gêneros literários que ajudaram a formar o Antigo Testamento. Então, uma coisa importante para a gente sempre lembrar é que a literatura bíblica ela não está fora da mentalidade do seu ambiente. Isso não quer dizer que a literatura bíblica é mentirosa, que ela está enganando. Calma aí. Que ela está enganando as pessoas, né? Que é um texto que não deve ser confiado. Não, é um texto que deve ser lido dentro do seu propósito. E qual é o propósito do texto bíblico? É apresentar uma mensagem. Uma mensagem de quê? De que o Deus de Israel é o Deus criador, de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, de que o Deus de Israel é poderoso, é salvador, é o verdadeiro Deus, dentre muitos outros. Então, a proposta do texto do Antigo Testamento é uma defesa de fé. Os textos do Antigo Testamento, para a gente, eles têm que ser entendidos quase que como um texto apologético. Apologético em relação à fé judaica, não à fé cristã. Porque os textos do Antigo Testamento não são cristãos, né? Eles são textos judaicos. Então, a gente precisa olhar para esses textos nessa perspectiva. São textos que sempre vão estar preocupados em defender a fé desses judeus, né, envolvidos nesse processo, né, de construção literária e no dia a dia ali do povo. Tá certo? Vocês estão me ouvindo aí? Deu uma congelada aqui no meu vídeo? Sim, tá legal. Tá tranquilo? Ah, beleza. Tá legal. Dúvidas, perguntas aí em relação a isso que eu passei agora? Tá dando para acompanhar? Sim, tá sim, Ricardo. Ali, no caso, a gente entende como a batalha dos deuses, propriamente, né?
Ou seja, é o Deus de Israel contra todo mundo. É isso Pelo aí. menos na teoria deles, né? É isso aí. Se você perceber, toda a grande preocupação do texto do Antigo Testamento é dizer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Até a percepção de monoteísmo, ou seja, da existência de um único Deus, ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Ela não acontece de uma vez. Então, inicialmente, o próprio Israel acreditava até na existência de outros deuses, mas o Deus de Israel era maior do que esses deuses. A diferença está Deus nisso. nacionalista, né? Isso aí. Né? Depois, né, de maneira progressiva, essa ideia vai mudando, e aí passa-se a acreditar apenas em um Deus. Mas isso é algo, o pessoal fala, é a revelação progressiva de Deus. Né? Eu não diria que é a revelação de Deus. Eu diria que é a percepção dos escritores sobre Deus. Isso é algo que a gente tem que ter em mente muito claro, porque Deus ele é um só, né? Ele não muda. Mas a percepção que vamos tendo de Deus, ela se muda. É igual você pensar, você quando era novo crente, você imaginava a igreja, Deus, milagre, oração de uma maneira. Hoje, você pensa de outra maneira. Você, quando entrou na igreja, né, a maioria das pessoas achava assim, eu vou orar e Deus vai responder e tudo vai acontecer. E aí você foi evoluindo na fé, eu espero, e foi percebendo que a tua oração não é uma ferramenta assim tão eficaz, que depende da soberania de Deus. E aí você também foi amadurecendo e percebendo que Deus é Deus, independente de atender você ou não. Isso tudo é porque Deus mudou? Não. Você foi amadurecendo. A sua percepção de Deus foi mudando. Isso, inclusive, tem a ver com a forma como você é ensinado sobre Deus. Na minha igreja eu falo muito sobre isso. Hoje a nossa grande batalha é mostrar e ensinar para as pessoas ao nosso redor o que a Bíblia realmente ensina e fala sobre Deus. Porque o que tem de pastor e de igreja aí ensinando errado, e esses ensinos levam as pessoas a se desviarem da fé, não está no gibi. Então, não é mais o fato de fazer o nome de Jesus conhecido. As pessoas conhecem o nome de Jesus, as pessoas conhecem o nome de Deus, só conhecem errado. Né? Então, essa é uma batalha nossa, que era uma batalha dos antigos também. Quem é o Deus de Israel? Né? Quem é Elohim? Quem é Elion? Quem é El Shaddai? Quem é El? Né? Quem é esse Deus que se apresenta de várias maneiras, até impronunciáveis, e como conhecê-lo, como lidar com ele. Né? Esse é o grande desafio na leitura do Antigo Testamento, que não é simples, que são textos escritos aí, né, por muitos séculos. Então, a gente precisa ter muito pé no chão para lidar com isso. Seguindo, a escrita tinha pouca autoridade em relação ao ensino oral no Oriente Antigo. E por isso os historiadores semitas transcreviam documentos alheios sem identificar as respectivas fontes e faziam, assim, citações implícitas. Um exemplo disso é Gênesis 1, 1-3, 24, onde se encontram duas narrativas da criação do mundo, redigidas independentemente uma da outra. Em Gênesis 6, 9, tem-se dois relatos do dilúvio, justapostos com seus pormenores próprios, um tanto desconexos entre si e destituídos de explicação que guie o leitor. Isso também acontece quando são usados números de dias, meses ou anos, que, na verdade, não querem indicar duração ou quantidade, mas sim qualidade dos indivíduos a que são atribuídos. É o que a gente já falou sobre a gematria judaica. A gematria judaica, que é algo que a gente estuda quando vai estudar Daniel e Apocalipse, ela envolve todo o texto bíblico. Os textos da Bíblia têm a ver com qualidade e não com quantidade. Ariel, depois pega aquela garrafa d'água ali para a gente. Tá? Os números, eles querem expressar algo. Né? Os números, às vezes,
se comportam quase que como um adjetivo. E isso que é interessante, né, para a gente perceber. Então, a gente precisa entender esses meandros. Por quê, gente? Sem entender isso, a minha produção teológica realmente ela fica defasada, né? Ela fica maltratada aí, né? Ela fica quebrada por causa desses maus entendidos em relação ao texto. Então, a gente precisa muito, né, olhar esses textos com cuidado, respeitando o processo de produção deles. Pega a água ali, por favor. É até legal o seguinte, né? Tem muita gente que quer provar como que Deus criou o mundo, aí quer usar o texto de Gênesis. Não é a preocupação do texto de Gênesis mostrar como Deus criou o mundo. O texto de Gênesis quer mostrar que Deus criou o mundo, né? Que o Deus de Israel é o Criador, e não como ele criou. Se você for tentar mostrar como ele criou, a literatura bíblica ela é insuficiente, né? É insuficiente por quê? Porque ela não foi escrita para provar como o mundo foi criado. Ela foi escrita para provar que o Deus de Israel é o Criador. Certo? Vamos lá. Um exemplo disso é que entre os números gozavam de preferência entre os semitas os ímpares, pois em certos círculos entendia-se que o número 1 é, por excelência, o princípio não produzido. O número 2, que se origina pela intervenção do vazio ou intervalo na unidade, parecia essencialmente imperfeito. No geral, os números pares eram considerados imperfeitos, moles ou femininos. Já os números ímpares eram tidos como fortes e perfeitos. Seguindo aí, uma boa demonstração desta significação dos números é o número 3, que simboliza o triângulo equilátero, que constitui um dos símbolos mais expressivos de firmeza e perfeição. É uma figura que, sobre qualquer uma de suas bases, está sempre em pé, não se deixando derrubar de modo nenhum. É um número que ocorre com frequência nas escrituras do AT, os 3 filhos de Noé, os 3 amigos de Jó, os 3 justos de Ezequiel, os 3 companheiros de Daniel, os 3 anjos que aparecerão a Abraão, os 3 dias passados por Jonas no ventre do monstro marinho. Então, com isso, gente, né, em mente, com essa perspectiva em mente, a gente deve. A gente deve ter em mente que, ao ler o Antigo Testamento, a gente não está lendo, né? Deus escreveu, né? Acreditamos na inspiração divina, né? Já vimos isso em outros textos, né? Acreditamos na ideia de que Deus inspirou os autores bíblicos, mas que eles escreveram de acordo com a sua cultura, né? Com o seu conteúdo, com a sua percepção da história, da ciência, da vida, né? Com a sua consciência literária, e tudo isso deve ser levado em conta quando a gente vai ler a Bíblia. Eu gosto sempre aí de citar, né, aquele texto lá de Josué 10:13, que fala que o sol parou. Sabe muito bem que o sol está parado desde que o universo é o universo, ou foi criado, né? Ou surgiu, dependendo da teoria aí que você concorde, e que ele não parou subitamente porque Josué orou. Mas a percepção naquela época era de que a Terra era o centro, né, do universo, ou do mundo, ou de todas as coisas, e tudo girava em torno do Sol. E essa ideia só foi mudar depois da Idade Média. Olha só quanto tempo essa mudança foi acontecer. Então, isso, para a gente, até hoje, precisa ser bem visto, né? Precisa ser visto de maneira adequada. Então, textos assim, como é que eu vou ler? Como é que eu vou usar?
né? A gente vai falar sobre a soberania de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre um Deus que está ao lado do seu povo, né? Um Deus que não nos abandona, mas até os textos sobre milagres, atuação na natureza, né? Pensa aí no dilúvio, né? 40 dias de dilúvio, 40 dias de Jesus no deserto, né? 40 é um número que expressa aí a ideia de um processo que está sendo realizado, né? E os relatos do dilúvio, né, se diferem um do outro. Então, qual é a ideia? Qual é a motivação ao se falar sobre o dilúvio? Qual é a perspectiva? O que estão querendo com isso? E de que maneira eu posso pegar isso e trazer para hoje? Né? Que teologia, que ensino, que percepção sobre Deus, o homem e a humanidade esse texto está trazendo, né? Como usar o texto do dilúvio hoje? Esse é o nosso desafio a partir dessa leitura que tenta ler de maneira honesta, né, as construções literárias e a maneira como cada texto tem aí o seu objetivo. Deu aí aquele intervalo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa dentro disso que a gente está comentando aí? Não, então vamos sair aí dessa reunião, vamos entrar no mesmo link para eu terminar o que eu tenho que falar e não cair aí no meio da minha fala, tá bom? Mesmo link aí. Ah, tá. É a capa da.